Tu, porém, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmo-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Na página de hoje, aprendemos com Emmanuel a postura que o cristão deve ter perante o mundo, especificamente no uso da palavra. Porque Paulo, quando se dirige a Tito, demonstra que aquele que já conhece a doutrina, aquele que já foi despertado no coração e na consciência com os valores espirituais, tem um comportamento diferente do restante da sociedade. Porque todos nós, se não viemos com alguma limitação no falar, seremos assediados a falar em todas as situações. Os bons vão pedir a nossa palavra, como também os maus, os cegos das estradas sombrias e tortuosas. Corações perturbados vão querer arrancar de nós colocações perturbadoras. Caluniadores nos induzirão a caluniar. Mentirosos tentarão nos levar a mentir. Levianos tentarão nos conduzir à leviandade. Eles, agindo assim, são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. São cegos sem o saberem, que vão caindo de queda em queda, desastre a desastre, fomentando a desventura de si próprios. Nós, porém, que já aceitamos o Evangelho, que já conhecemos o que eles desconhecem, que já mantemos valores espirituais na mente, que eles ainda não cultivam, temos que ter cuidado no uso do verbo, como convém ao próprio Cristo, que nos rege os destinos.
É muito fácil responder quando somos interpelados para satisfazer aqueles que nos provocam. Não é difícil respondê-los como convém aos nossos interesses e às nossas conveniências particulares. Porém, dirigir-se aos outros com prudência amorosa, com tolerância educativa, como ensina a doutrina do Mestre, é uma tarefa complexa e enobrecedora, que exige do interlocutor a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Assim, que os ignorantes falem de forma desordenada, que os cegos da alma utilizem o verbo sem qualquer critério, porque eles não sabem nem veem. Nós, porém, que já buscamos o Evangelho do Cristo, acautelemo-nos nas criações verbais, porque não esquecemos da prestação de contas naturais a serem acertadas no dia que virá. Tenhamos, portanto, em nossos corações e nossas mentes a responsabilidade de utilizar o verbo para a construção do bem comum, para fomentar apenas alegrias e conquistas espirituais. E quando convidados pelos ironistas, pelo sarcasmo, pelos maus, pelos desordenados, a falarmos, que usemos de um verbo reparador, de um verbo são, e que utiliza os ensinamentos do Cristo para demonstrar o seu amor fraternal. Lembremo-nos sempre do Senhor, que utilizou a palavra para demonstrar à multidão o caminho que leva ao Pai, que leva ao Criador. Dessa forma, pouco a pouco, todos nós também utilizaremos o verbo salvacionista para convencer, para demonstrar o amor de Deus e, principalmente, para nos elevarmos na senda de trabalho que o Mestre nos direcionou. Que assim seja.